Oi, estudantes! Oi, professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento, que transforma Curitiba numa verdadeira sala de aula. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, para que juntos a gente possa explorar mais um local da nossa cidade, certo? Por qual será o local que nós vamos viajar virtualmente hoje, hein? Antes de iniciarmos a nossa aula, nada melhor do que retomar aqueles cuidados diários, não é mesmo? Enquanto eu passo o álcool gel aqui, você aproveita esse tempinho, passa na sua mão também, no seu material, ou lave a sua mão com água e sabão. É importante a gente não esquecer de manter esses hábitos, bem como o uso constante da máscara. Afinal de contas, assim, eu estou me cuidando e cuidando do outro, certo? Estão preparados? Tá todo mundo sentado aí? Então vamos lá, gente. O lugar que a gente vai conhecer hoje, eu não vou contar logo de cara para vocês, não. Vocês terão que descobrir através de algumas pistas. Então prestem atenção aqui nesta imagem. Olha só, o que aconteceria se misturassem esses três elementos? Na primeira imagem, consegue identificar qual é este local? Um local cheio de comércio para tudo que é lado. É a rua 15 de novembro, lá no centro da cidade. Depois, ao lado, eu tenho ali uma espécie de trem, um meio de transporte. E se eu somar junto a esses dois elementos, diversos livros. O que será que tem na rua 15 relacionado a transporte e a livros? Será que você já sabe? Bom, eu tenho mais uma dica para você. Esse meio de transporte, ele tem que estar relacionado com essas cores. Então, aí na sua imaginação, esse meio de transporte tem que ser vermelho, verde, branco e cinza. Conseguiu descobrir qual é esse espaço? De repente, esse espaço fez parte da sua infância? Vou dizer para vocês que fez sim parte da minha infância e da infância dos meus pais. Afinal de contas, ele já está lá na Rua 15 há um bom tempo. E se você disse que é o bondinho da leitura, muito bem, você acertou. O calçadão em que ele fica foi construído um ano antes, em 1972. E você sabia que Curitiba foi a primeira cidade a construir um calçadão na região central exclusivo para pedestres? É isso mesmo, olha só, o calçadão da Rua 15. E eu vou contar para vocês como se deu a construção desse calçadão, que foi um pouquinho tumultuado. Naquela época, ninguém imaginava que ia ter um espaço exclusivo para passagem de pedestres. Até porque as montadoras de veículos estavam cada vez mais presentes, não só em Curitiba, mas como no Brasil todo. As pessoas estavam tendo acesso aos seus próprios veículos. E aí pensavam, como assim você vai bloquear uma rua para que não haja passagem de veículo? Isso não vai ser bom para o comércio. E começaram, então, uma série de indagações de será que vai dar certo esse projeto? Inicialmente, a intenção de se construir esse calçadão demoraria em torno de 6 meses. Mas acredite se quiser, em apenas um único fim de semana, o calçadão lá da Rua 15, ele foi feito. Iniciou-se na sexta-feira à noite e na segunda já estava tudo pronto. Que pressa, né? Mas essa pressa ela era justificada, porque as reclamações, os protestos, eles iriam vir. Algumas pessoas estavam incomodadas com aquele calçadão exclusivo. Foi então que algumas pessoas resolveram protestar contra este calçadão. Eles queriam que os veículos passassem por lá. Muitos comerciantes acreditavam que se os veículos não pudessem passar ali naquele calçadão, as suas vendas iriam diminuir. Então, eles financeiramente seriam prejudicados. Eis que eles se organizaram para que no sábado seguinte, uma caravana de veículos invadissem o calçadão. Essa notícia, em forma de protesto, ela acabou se espalhando, então tiveram uma ideia para salvar o calçadão deste protesto, para que as pessoas compreendessem a boa intenção de fazer aquela rua exclusiva. Naquela manhã de sábado, ao chegar no calçadão aqueles inúmeros carros para invadir e protestar, eles acabaram encontrando centenas de crianças deitadas no chão com suas folhas espalhadas,
desenhando, pintando. Eram crianças, estudantes da rede municipal, que estavam fazendo uma atividade extra-classe com seus professores. Ao se deparar com aquela cena, obviamente, os veículos não invadiram a calçada, deram meia volta e foram embora. Com o tempo, as pessoas começaram a se acostumar com a ideia e perceberam que aquilo não iria as prejudicar, até que ela se permanece até hoje na nossa cidade. O bondinho que foi instalado lá na Rua 15, ele não é um bondinho aqui de Curitiba. Ele veio de Santos, que é litoral de São Paulo, para decorar, ornamentar aquela praça. Inicialmente, a ideia de ter aquele bondinho é para que ele servisse como uma área de recreação para as crianças. Então, à medida que seus pais ou responsáveis fossem para o centro fazer as suas compras no comércio, eles deixavam os seus filhos no bondinho, onde lá tinham monitores, para que eles pudessem fazer atividades pedagógicas e artísticas durante esse período de compras. E era um sucesso. As crianças adoravam quando chegava o final de semana e sabiam que elas iam para o centro, porque lá elas podiam pintar, desenhar, interagir com outras crianças. Essa imagem aqui é daquela época, então vocês podem observar como era o bondinho por dentro. Então ali a gente vê os materiais utilizados por eles, banquinhos, a mesa, era um sucesso. Com o passar do tempo, o bondinho ele assume uma nova função. Ele então passa a ser um ponto de informações turísticas da Secretaria Municipal de Turismo. Então, turistas, visitantes ou até mesmo a população que queria alguma informação da cidade, de algum ponto turístico, horário de funcionamento, localização, sabiam que neste posto turístico eles encontrariam essas informações. Até porque, antigamente, nós não tínhamos acesso a celular, computador, internet. A informação não estava ali tão pertinho da gente como é hoje. Então, existiam postos de informações espalhados pela cidade. Um deles era o bondinho. Mas você pode estar aí pensando, professora, por que um bondinho instalado lá? Por que não, então, um carro, um ônibus ou até mesmo um trem? Você sabia que antigamente os bondinhos eram um meio de transporte utilizado pela população? Isso mesmo. Antigamente, a nossa região era predominantemente rural. As pessoas se locomoviam de um local para o outro a pé, com suas charretes ou até mesmo com seus animais. Mas à medida que o tempo passava e as coisas evoluíam, surgiu-se a necessidade de ter, então, esse transporte público para que as pessoas pudessem se locomover de um local para o outro de uma forma mais rápida. Eis que então surge em Curitiba as primeiras linhas de bondes. E essa imagem traz para a gente aquele período. Na primeira imagem eu tenho ali um bondinho de tração animal. Como assim tração animal? A força feita pelo animal fazia com que o bondinho se movimentasse e levasse as pessoas. O bondinho era extremamente frágil e simples. A sua carcaça, a sua carroceria era feita de madeira, era todo aberto na lateral, tinha alguns bancos para as pessoas sentarem, mas muitas pessoas acabavam ficando em pé. À medida que o tempo continua passando e as coisas continuam evoluindo, surgiu então os bondes elétricos. Então, de forma gradativa, vai se substituindo os bondes por tração animal pelos bondes elétricos, até que não se via mais bondinho de tração animal, era somente bondinho elétrico. Então, ele tinha aqui nessa segunda imagem, você pode observar, ele tinha um cabo que encostava na energia, então essa eletricidade gerava essa força para que o bondinho pudesse se movimentar e levar o pessoal de um lado para o outro. Trago aqui também para vocês observarem esse ticket, essa passagem que era utilizada na época. Então, para as pessoas terem acesso ao transporte público, que era o bondinho, elas tinham que comprar essa passagem aqui. Destaco para vocês observarem o valor. Ali está escrito o quê? 100 réis. Mas hoje em dia a gente não utiliza mais essa moeda. Nossa moeda é o real. Assim como o transporte ele vai passando
por diferentes transformações, os tickets, as passagens também vão se modificando, vão se atualizando. Hoje em dia, por exemplo, nós não utilizamos mais passagens de papel para as linhas de ônibus urbanas, não é mesmo? A gente utiliza o quê? Aquele cartão magnético. Antes disso, tinha-se a possibilidade de pagar em dinheiro e também, não sei se vocês se lembram ou já ouviram falar, existiam aquelas fichas, uma espécie de moedas que você depositava na catraca, ela liberava, a catraca girava e você podia entrar no ônibus. Então vejam, até a passagem ela evolui, se transforma com o tempo. Aqui trago para vocês uma das últimas linhas de bondes elétricos utilizados na nossa cidade. Então ele era identificado ali pelo bairro em que ele passava. Esse, por exemplo, passava no bairro Água Verde. Mas não era só Curitiba não que estava inovando e trazendo esse meio de transporte para a população. Outras cidades do Brasil já utilizavam os bondinhos como meio de transporte. Trago aqui alguns exemplos para vocês. Olha lá como é que era. O bondinho do Rio de Janeiro. Veja como ele está lotado de gente, pessoal. Temos ali bondinho que funcionava em Salvador. Tem bondinho em Manaus. Bondinho em São Paulo. Então vejam, esse meio de transporte foi utilizado por diversas pessoas no país todo. Mas como o tempo ia passando, em meados de 1952, o trânsito aqui em Curitiba estava extremamente intenso. O número de pessoas que aqui viviam aumentou consideravelmente. Aí os bondinhos eles já não davam mais conta desse transporte. Precisou ter o quê? Uma inovação. Eis que então surgem as linhas de ônibus. Então, também de forma gradativa, foi se deixando de lado os bondinhos elétricos e aí as pessoas passaram a utilizar os ônibus, que eram mais econômicos, comportavam um número maior de pessoas, até que chegou um momento em que não se encontrava mais bondinhos na cidade. Digamos que a população esqueceu, ele foi extinto. Mas acabaram encontrando um modelo perdido no fundo de uma garagem que funcionava uma oficina mecânica. É este modelo aqui, ó, o Birney 110, que funcionou aqui na nossa cidade. O que resolveram fazer? Não vamos deixar toda essa história guardada naquela garagem não, né? Eles resolveram pegar e restaurar esse bondinho, ou seja, reformaram ele, e colocaram na Praça Tiradentes, ficando lá entre os anos de 1999 até 2003. E era muito bacana, porque as pessoas que lá passavam, ao ver esse bondinho, relatavam que ele trazia memórias da infância delas, ou até mesmo da sua juventude, da adolescência, dos momentos em que elas usavam o bondinho como meio de transporte. Então, olha só que bacana, além de decorar a praça, ele trazia essas recordações para as pessoas. De lá para cá, muita coisa mudou. Mas espalhado pelo mundo, a gente ainda consegue encontrar alguns bondinhos dos anos de 1930, 1950, que foram restaurados e colocados à disposição da população. Olha esses exemplos aqui, ó. Nós temos ali o bondinho localizado em Hong Kong. Observem ali, já é um bondinho um pouco mais evoluído, digamos assim, né? De 2 andares, a sua carroceria não é de madeira. Do ladinho nós temos outro modelo de Basileia. Olha lá o bondinho utilizado pela população. Temos também aqui em Istambul, que ele se locomove no meio ali das ruas, da movimentação dos pedestres. Temos também o bondinho localizado em Lisboa. Esse bondinho de Lisboa ele é mais utilizado para questões turísticas. Eles levam os turistas de um lugar para o outro para conhecer os pontos turísticos da cidade. Mas há também os outros bondinhos que são utilizados como linhas urbanas e também são conhecidos como os tram, que a população utiliza para se locomover de um local para o outro, assim como nós aqui utilizamos os ônibus. E aí você para pensar, e no Brasil, professora, como é que está essa questão dos bondinhos? Digamos que esses bondinhos, atualmente, eles foram substituídos por outros tipos de bondinho. Os bondinhos aéreos. Vocês já ouviram falar? Tem 2 que são bem conhecidos aqui no Brasil. Observem lá. Eu trouxe o exemplo deste bondinho aéreo, desse teleférico, que é lá de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
que utiliza para levar os visitantes até um ponto turístico da cidade. E do lado nós temos esse extremamente famoso, né, do cartão postal ali do Rio de Janeiro, que leva as pessoas até o Pão de Açúcar para conhecer aquele local. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente pode encontrar aqui no Brasil. Em 2010, o bondinho da Rua 15 passou por uma revitalização, uma reforma, e passou a integrar o projeto Curitiba Lê, passando a partir disso a se chamar Bondinho da Leitura. Então, observem aqui essas imagens da parte interna do Bondinho da Leitura, que traz toda essa questão de empréstimos gratuitos de livros. Isso mesmo, é isso que ele oferece pra gente. Você vai até lá, faz um cadastro que é rápido, simples e pode emprestar um livro de sua preferência para você ler tanto na sua casa e devolver dias depois, como ler também naquele espaço. Porque o Bondinho da Leitura nos oferece um espaço extremamente agradável para leitura. Lá você pode encontrar mais de 2.500 títulos. Tem livros para todas as idades. Tem para criança, tem para adolescente, tem para adulto, tem para idoso, tem livros clássicos da literatura brasileira, tem livros da literatura internacional, ou seja, autores estrangeiros de outros países. Você aí de casa, possui o hábito de ler? Quantos livros você já leu esse ano? E no ano passado? Confesso a vocês que eu adoro ler livros de romance. Qual é o seu preferido? Romance? Suspense? Terror? Bom, gente, o importante é a gente nunca deixar a leitura de lado. É através dela que a gente adquire conhecimento, que a gente consegue ampliar o nosso vocabulário, conhecer palavras novas e seus significados e, a partir disso, começar a usar no nosso dia a dia. É muito bacana esse conhecimento que a literatura traz pra gente. Você pode conhecer outros lugares sem mesmo sair de casa. De repente, eu quero conhecer como que é a cultura do Japão, quais são os pontos turísticos, o tipo de alimentação, como que é a escola lá. Os livros podem trazer essas informações, então eu consigo viajar através dessa leitura e conhecer outros lugares. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais do Bondinho da Leitura, o Sesc TV nos cedeu gentilmente um trecho que conta um pouquinho sobre a história do Bondinho da Leitura, todo o contexto que o cerca. Nesse vídeo você vai conseguir encontrar algumas das coisas que a gente comentou na aula de hoje. Então vamos conhecer um pouquinho mais esse espaço? Quando a gente fala de leitura, leitura não é só literatura, leitura é muita coisa e é muito mais. É leitura de mundo, é leitura leitura de vida. Eu acredito que o fato de você colocar livros à disposição da população faz muita diferença. A ideia do Bondinho aqui na 15, servir como realmente uma biblioteca, servir ao público como um espaço de leitura, veio justamente quando nós tornamos público e levamos à frente esse grande programa, né, o Curitiba Lê, pensando exatamente nisso, de colocar no caminho das pessoas um espaço recheado de livros. As pessoas primeiro ficam bastante surpresas, né, de encontrar num bondinho uma biblioteca. A gente tem em torno de 3.000 livros de títulos variados, né? Basicamente literatura, um pouquinho de teoria literária, algumas biografias, tanto brasileira quanto estrangeira, infantil e infanto-juvenil. Eu acho fantástico. O bondinho, para mim, é uma facilidade. Você ter livro sem tanta burocracia para poder ler aqui à vontade, sentada com teu filho. Quando elas eram bem pequenininhas, eu pegava livros aqui e levava para casa para ler. Aí falavam, mas elas não entendem, mas não interessa. Sempre eu gosto de pegar no nome da minha mãe, do meu pai, o nome da Luara. A gente pega, porque daí quanto mais a gente pega no nome deles, também a gente fica com mais livros. Deixa elas à vontade, elas escolhem o que elas querem, não é o que eu quero. E bem assim, elas já leram mais de 600 livros. Mas a gente tem um número de leitores fiéis, assim, bastante grande. Como a Tati, que veio com as meninas, a gente tem bastante... O
pessoal bastante idoso, morador do centro da cidade ainda, que vem. São em torno de 2.000 pessoas visitando esse espaço diariamente. A questão de empréstimos, em torno de 300 livros por dia são emprestados. E a gente tem um grande público do comércio da cidade, como a gente está no centro da cidade, a rua paralela à nossa aqui é um centro comercial bastante grande, então eles vêm e, olha, eu nunca li nada, o que você pode me indicar para eu começar a ler, né? E daí a gente vai começando de pouco em pouco, dá um infanto-juvenil, assim, e vai aumentando, até a pessoa chegar num Guimarães Rosa, sabe? É muito legal ver esse percurso do leitor, é bem legal. Anos mais tarde, em 2018, o Bondinho da Leitura passou por uma nova revitalização. Claro que ele fica ali exposto ao tempo, chuva, sol, mas infelizmente ele também sofreu um pouquinho com pichações. E eu confesso que eu não consigo entender. Gente, é um espaço público. Aquele espaço também me pertence. Se eu não vou estragar, pichar algo que é meu, por que eu vou fazer isso com um espaço público? A gente não pode deixar isso acontecer. E a gente sim faz a diferença de sempre comentar com o outro, de que nós devemos cuidar não só daquilo que é propriamente nosso, mas do espaço comum. Porque imagine se destruírem, por exemplo, o bondinho e daqui a um tempo ele não esteja mais disponível para a população. Nossos filhos, netos, não vão conhecer esse bondinho e muitas vezes nem saber de todo esse contexto histórico que cerca este local, saber que ele foi um meio de transporte utilizado pelas pessoas antigamente. Mas quando então fizeram essa revitalização, eles cercaram esse bondinho com tapumes, uma espécie de parede de madeira, que olhem aqui essa imagem. Esse tapume ele foi todo plotado com fotos e textos que conta esse contexto histórico do bondinho. Foi bem legal, ele virou quase que uma atração turística no centro, as pessoas iam lá, algumas até se encontraram nas imagens que ali estavam, elas ficaram sabendo de toda a história do bondinho. É bem bacana esse momento que aconteceu durante esse processo de revitalização do Bondinho da Leitura. Como eu comentei com vocês, além do empréstimo de livros, o Bondinho da Leitura, ele traz pra gente diversas ações que incentivam a leitura, porque é de suma importância a gente criar o hábito de ler, né? Ler sempre um pouquinho por dia, de títulos diferentes. Ele oferece também para a população momentos de contação de história. Então vai ter alguém em um determinado dia e horário específico para fazer essa contação de história. E são histórias que encantam desde crianças até adultos. Inclusive tem muito adulto que falava assim que ia levar o seu filho para o centro, lá no bondinho, para ouvir aquela contação de história. Sendo que na verdade era ele que estava curioso para ouvir aquela contação. Muito bacana. E inspirado neste ar todo de leitura, de contação de histórias, eu fiz um convite para uma pessoa muito especial, a contadora de histórias, Chicória, e ela topou para a gente contar um conto. Mas ele é um conto um pouquinho diferente daqueles contos de fadas que a gente está acostumado a ver. É um conto de fada da mulher moderna. Lá ele traz sinônimo de felicidade. Que tal a gente descobrir qual é o sinônimo de felicidade dessa princesa moderna? Vamos lá? Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Chicória, uma contadora de histórias. E hoje estou aqui para dividir com vocês um lindo conto de fadas. Isso mesmo, um conto de fadas. Mas não um conto de fadas qualquer, um conto de fadas diferente. Escrito pelo grande escritor brasileiro Luiz Fernando Veríssimo. Isso mesmo, autor de muitas crônicas e contos de humor. Esse que você está pensando. Vamos ver como esse autor fez esse conto de fadas? Vamos lá. Deixa-me sentar. Vamos começar? Muito bem. O conto de fadas da mulher moderna. Nossa, havia num reino muito distante daqui uma linda princesa.
E esta princesa era cheia de autoestima e muito independente. Adorava o seu reino, olhava para todos os lados e sentia muito orgulho. Olhava para um lado e via as montanhas. Olhava para o outro e contemplava a bela natureza do palácio. Olhava pela janela e contemplava o lindo lago ecologicamente correto. Até que, de repente, se deparou com uma rã. Asquerosa e nojenta. Esta rã puxou o assunto com a princesa. Resolveu contar-lhe que havia sido enfeitiçada por uma bruxa e que, na verdade, era um belo príncipe. E não ficou só aí. Resolveu propor para a princesa que ela lhe desse um beijo. Assim, poderia novamente se transformar no príncipe. A princesa até pensou no assunto. E a rã, toda animada, resolveu começar a fazer planos. Foi dizendo logo para a princesa: e aí eu poderia vir morar aqui com você, nós nos casaríamos, minha mãe viria morar conosco, você poderia fazer a comida para nós. Oh, fazer a comida. Fazer a comida. Poderia também cuidar da nossa roupa. Ah, cuidar da roupa. Ai, vamos comprar. Cuidar da roupa? Não. Fazer a comida? E a rã continuou. Também poderia cuidar dos nossos filhos. Cuidar de filhos. E completou. E viveríamos felizes para sempre. Felizes para sempre? Pois não é que a linda princesa ficou pensando no assunto. À noite, quando a princesa estava na hora do jantar degustando um delicioso prato de pernas de rã com molho acebolado e tomando uma deliciosa taça de vinho branco, parou e pensou naquela proposta. Casar com o príncipe? Eu, hein? Nem morta. Chicória, Chicória, acabou-se a história. Vejam que bela reflexão essa história nos trouxe, hein, estudantes? Qual o sentido de felicidade para cada um desses dois personagens? O que era felicidade para o príncipe? Casar com a princesa, ter seus filhos, ser cuidado? E para a princesa? Ter um reino e ser independente? Será? E para você, o que é felicidade? É uma boa reflexão, não é? O Luiz Fernando Veríssimo deixa aí esse recadinho para você pensar. Tchau! Agora eu te pergunto, o que é felicidade para você? Felicidade é a sua família? Todo mundo está com saúde? Felicidade são os seus estudos? O seu trabalho? Para cada um de nós, felicidade significa uma coisa, não é mesmo? E não é porque o outro pensa diferente do que eu não devo respeitá-lo. A gente tem que respeitar as opiniões diferentes. Então eu adoro este conto, é bem bacana para a gente refletir sobre isso. E pensando em todo esse contexto de livro, do bondinho da leitura, eu trouxe para a gente fazer aqui uma proposta de atividade um pouquinho diferente. Na atividade de hoje, nós vamos produzir um scrapbook. Já ouviram falar? Traduzindo, é como se ele fosse assim, um livro de recortes. Você vai, através de vários recortes, montar de uma temática que você gosta.
Então, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe esses exemplos. Esse foi feito numa lata. A professora Adriana, durante esse período de pandemia, ela acabou se dedicando ao scrapbook e aprendeu várias técnicas diferentes. Então, aqui, através de recorte, ela trouxe uma lata de incentivo com várias palavras. Por exemplo, cultive coisas boas, o futuro não é obra do acaso, pense positivo. Aqui tem um outro modelinho de scrapbook também feito com imagens de um momento da família. Esse outro foi feito na capa de um caderno, então ela utilizou essa técnica, né, do scrapbook para montar aqui, ó, essa capa do caderno com várias coisas que simbolizam a gratidão pela vida que ela tem. Então a minha sugestão é a gente montar um scrapbook e você vai poder escolher o tema que você vai fazer. Você pode, por exemplo, montar um scrapbook sobre a sua família. Fazer vários recortes de coisas que são relacionadas à sua família, com fotos, objetos que eles gostam. Pode fazer, utilizando a técnica do scrapbook, de receitas culinárias. Coloca lá uma receita culinária, de repente, da sua família, faz o desenho dos utensílios domésticos que você vai utilizar, recorta e cola. Pode fazer sobre viagens, pode fazer sobre filmes. Bom, para a gente produzir isso, a gente precisará de alguns materiais, que são esses aqui. Você vai precisar, então, de tesoura, papéis coloridos. Se você for fazer igual esse, na capa de um caderno, você pega um caderno, ou senão você pode pegar ali um pedaço de papelão. Vai precisar de cola e lápis. Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem esse material enquanto eu arrumo aqui o meu material. É hora da gente colocar a nossa criatividade em ação. Olha só, eu separei todos os materiais que eu fui encontrando na minha casa. Então eu tenho aqui algumas folhas coloridas, né? Tem umas outras folhinhas que tem também já com alguns desenhinhos que eu encontrei lá em casa. Essa daqui, ó, listradinha.
Mas se você não tiver colorido, não tem problema. Você pode pegar a sua folha branca e pintar na cor que você gostaria, certo? Peguei aqui também pedaço de papelão. Então eu não vou fazer na capa do caderno, eu vou fazer aqui em pedaço de papelão. Aí eu peguei aqui o meu material, minha tesoura. Eu tenho esse aqui que faz um recorte tipo de umas nuvenzinhas. Enfim, o que eu deixo como sugestão e o que eu vou fazer aqui é utilizar a técnica do scrapbook para fazer um de memória literária. Então, este livro aqui, que é Quem Matou o Saci, eu fiz a leitura e achei tão legal. Ele é um livro de suspense e traz diversas pistas. Digamos que eu vou ser uma espécie de investigadora para descobrir o que aconteceu com o Saci no final da história. E eu achei muito legal e ele vai ser o tema do meu scrapbook de hoje. Então, como é que eu comecei a fazer? Recortei do tamanho que você quiser aí em casa. Esse aqui de uma caixa de papelão mesmo que tinha lá em casa. E aí eu escolhi uma folha colorida e encapei. Então, esse vai ser o fundo do meu scrapbook. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu fiz alguns desenhos à mão e alguns bilhetinhos de partes que aparecem na história. Então, por exemplo, aqui, eu fiz esse desenho e recortei do Saci. O Saci era um dos personagens que participa da história. Fiz aqui do Boto, sabe o Boto cor-de-rosa? Também participa da história. Fiz aqui e recortei. Aí aparece muito na história celular, algumas pistas pelo celular, alguém fez uma ligação, mandou mensagem, então eu coloquei aqui um celular também que eu vou utilizar. Outra coisa que aparece muito lá são canetas, eles fazem as anotações nas fichas criminais de cada um dos personagens. Então caneta tem a ver com a minha história. Teve um personagem também que acabou usando remédio. Então, também peguei e recortei o desenho de um remédio ali. Utilizaram também, pendrive para colocar as informações do pessoal ali que estava sendo investigado. Então, também desenhei um pendrive e recortei. Também fiz aqui, esses bilhetinhos com informações, pistas que apareceram na história e que eu achei bem importante. Então é isso que você vai poder fazer na sua casa. Escolhe o tema que você quiser e começa então a separar tudo aquilo que está relacionado com o tema. Então você vai fazer de receita culinária, começa encontrando uma receita que você quer que tenha ali. Você pode fazer o desenho de uma batedeira e recortar, de uma bacia e recortar. Você pode colocar assim, palavrinhas dos ingredientes que vão naquela receita. Pode fazer o desenho de um fogão, de um forno e recortar. E pode fazer tudo colorido. Eu, particularmente, adoro coisas coloridas. Então, quanto mais cor tiver, pra mim, é mais bacana. Mas você pode fazer de acordo com o seu gosto. Aí, eu coloquei aqui numa folha o título que vai ser aqui a técnica que eu vou usar do scrapbook, que são memórias literárias. Então, esse é o primeiro que eu vou fazer, mas eu posso fazer de outros livros que eu também li e gostei. Escrevi também aqui, ficha criminal, que tem um monte que aparece aqui na minha história. Coloquei aqui também nome de alguns personagens que aparecem. Então, tudo isso eu vou juntar e começar a colar aqui nessa minha folha que eu já coloquei este fundo aqui. Então, vamos separar essas minhas folhas, deixar do lado e vamos começar a montar. Então, como este nome, o título Memórias Literárias é o maior que eu tenho, eu vou começar a colar ele por primeiro. Eu peguei aqui também que você pode usar barbante colorido, pode usar lantejola para decorar o seu scrapbook, aqui a professora usou fita, usou esses brilhinhos para colocar, aqui ela usou barbante. Então, o que você tiver em casa, você coloca ali no seu scrapbook. Então, vamos lá, eu vou começar aqui, pegando a minha cola e colando o título. Você pode escrever aí, receitas culinárias, viagem em família, sei lá, meu primeiro aniversário, meu último aniversário. Você vai escrever o seu título e colar no espaço que você acha bacana. Então,
eu vou colocar aqui memórias literárias. Então, olha só, coloquei aqui no lugar que eu acho bacana. E agora eu vou colocar, então, todos os elementos que fazem parte desse livro que eu li. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o celular, que fazia parte da história. Então, eu já desenhei e já recortei, deixei ele prontinho para eu colocar aqui. E também vou colocar aqui junto aquele medicamento que eu falei para vocês que aparece como uma das pistas dessa história. Vou colar aqui do ladinho. Olha só como é que tá ficando. Continuando aqui. Vou colar aqui também, deixa eu ver, os personagens que apareceram ali. Então, eu fiz aqui o desenho da cabeça dos personagens. De repente, você também pode tirar um xerox, né, das páginas do livro, recortar e colar. Vamos lá. Colocando aqui o segundo personagem. Mais um personagem. A gente vai colocando aqui. Você pode recortar e colar numa folha colorida e aí fazer uma bordinha naquela folha colorida para você colocar aqui. E mais um personagem aqui. Eu vou recortar e colar. Aqui em cima também. Então, no cantinho aqui, eu coloquei os personagens que fazem parte da história. Continuando, vamos ver. Agora eu vou colocar lá em cima umas nuvens para decorar. Então, essas nuvens aqui eu fiz com papelzinho colorido, papelzinho branco. Eu utilizei, que é uma espécie de tesoura um pouquinho diferente, que você coloca aqui e ela recorta. É bem legal. Ela recorta no formato que você quiser. De uma florzinha esse aqui, aí eu dobrei no meio e virou uma nuvenzinha. Mas se você não tiver, não tem problema. Você desenha com o seu lápis a nuvenzinha e recorta com a tesoura. Então, eu vou colar aqui algumas nuvenzinhas, porque tem algumas partes da minha história que acontecem ao ar livre. Então, vai simbolizar ali o tempo. Mais umas aqui. E aí, você pode ir colocando a quantia que você achar necessário. Outra aqui. Eu gosto bem enfeitadinho, bem cheio de coisas. Olha só, já vou mostrar para vocês como é que tá ficando. Outro aqui. Sabia que você pode fazer um scrapbook e dar de presente para alguém também? Isso, você pode fazer um scrapbook sobre aquela pessoa. Colocar fotos que você tem com aquela pessoa, coisas que ela gosta. Olha só como que tá ficando. Continuando, vou colocar aqui ficha criminal, que é o que aparece muito aqui na minha história. Eu já vou colocar lá em cima ficha criminal e algumas coisas que apareceram desses personagens. Teve uma chave que apareceu na história e que foi necessário para a gente encontrar o nosso Saci. Tem aqui também as canetas que eu comentei com vocês, que foram muito utilizadas. Vou recortar e colar aqui. Tenho também o pendrive utilizado. Vou colocar aqui, junto com a minha chavinha. E aí você pode não só colar, como, por exemplo, usar clips, ó. Você pode colocar clips aqui no seu scrapbook. Então, essa minha pista aqui, em vez de eu colar, eu vou usar o meu clips. E vou colocar aqui um clips para segurar essa minha pista. Esse bilhetinho aqui, ó, que aparece na história, eu escrevi no papel e recortei. E vou colar aqui. Outro bilhetinho que aparece e vou colar aqui. E aí, pessoal, vocês vão perceber que vocês vão preencher todo esse espaço com as informações do tema que você escolheu. Já conseguiu pensar em um tema bacana que você tenha vontade de fazer o scrapbook? Olha só como é que tá ficando a minha página de recortes com aquela técnica. Gostaram? Olha, pessoal, fica como sugestão de atividade para vocês fazerem em casa, certo?
Eu adorei estar aqui com vocês novamente e a gente se vê numa próxima. Até mais!